Oi, oi! Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito pedido por aqui, que é o desmame da Geórgia. Então, em outubro fará um ano que eu desmamei ela, e é quando está previsto o nascimento do Henrique também. Então, meu peito vai ter tido aí um aninho de folga. Vou começar, então, para contextualizar todo esse meu... essa minha trajetória de amamentação. Então, sempre foi um desejo meu amamentar. Sempre achei que eu teria facilidade na amamentação. As minhas amigas, os meus familiares, né, o meu pessoal ao redor nunca teve queixas com relação à amamentação, mas era um temor que eu tinha por ler muito sobre isso e ver muitos relatos na internet de mães que sofreram muito para amamentar, especialmente naquele início, né? Então, isso me assustava até um pouco mais do que o parto, porque eu pensava, não, vai doer, é normal ter um problema no início, com relação à dor, com dificuldade e tal, então eu pensava assim. Acho que quando a Geórgia tava umas 2 semanas ainda para nascer, eu consultei uma consultora de amamentação, ela foi na minha casa, foi avaliar meu peito, ela viu como é que era, né, o formato do meu peito, o meu bico, e ela falou que provavelmente a pega seria certinha, né, que a criança não teria dificuldade, porque eu tenho um bico, que eu vou até procurar o nome, como é que fala, mas ele é normal, assim, ele tem, né, o biquinho e tal pra puxar, não é aqueles bicos pra dentro que dá um pouco mais de dificuldade, então já facilita. Ela me ensinou também algumas posições que eu poderia pegar a criança. Então, eu lembro que no início, eu gostava muito de pegar a GG. Tá vendo se eu não tenho uma boneca por aqui? Com a cabecinha pra cá. Um dos peitos eu amamentava normal. E no outro peito, acho que era esse, eu gostava de pôr a cabecinha dela aqui e o corpinho pra trás, sabe? Apoiada na almofada de amamentação. Já nasceu. Assim que ela nasceu, ela veio, mamou. E ela teve a pega direitinho, perfeitinha, já conseguiu fazer a sucção. E eu lembro que eu achei incrível, né? Foi gostoso. Espertíssima. Ai, puxou, pai. Olha que de primeira. Olha lá, a boca é bem perfeitinha. Ai, que O delícia. lábiozinho virado pra baixo, perfeito. Tá vendo? Pega perfeito. Perfeito. Agora tu vai posicionar. Eu vou se... Depois que ela nasceu, eu não tive nenhum tipo de problema para amamentar. Eu lembro que quando acontece a apojadura, né? Que é quando o leite vai descer de fato, que eu acho que é uns 3 dias depois do nascimento da criança, aí o peito fica muito inchado, né? Ficando 2 bolonas assim, mais enrijecido. Então eu lembro que eu tinha comprado uma maquininha, vou colocar aqui dela, acho que eu paguei uns R$25. Tenho até que comprar de novo. Ela vibra, ela faz uma massagenzinha, isso ajuda a ir soltando. Inclusive, eu tinha aprendido também uma massagem para ir soltando, assim, algumas massagenzinhas para ir soltando o leite. Então, naquele dia ali, uns 3 dias depois do parto, ficou mais sensível o peito. Eu usei também aquelas rosquinhas de amamentação, preciso comprar esse item de novo também, que é só para não ter o contato com a roupa. Mas eu andei muito em casa, assim, com os peitos de fora, né, com roupas confortáveis, eu não precisava fazer sala para ninguém, tava só eu e o Eduardo em casa. Primeiros dias que o leite vai descer, o peito fica um pouco mais sensível, mas eu nunca tive problema para amamentar. Então, assim, nunca ficou machucado, nunca sangrou, nunca a Geórgia negou o peito, ou eu tive que chorar de dor, né, ou sentir dor. Então, foi sempre tranquilo. Geórgia teve desde sempre também a pega correta, eu acho que isso também faz diferença, né, da criança conseguir fazer o movimentinho direitinho da sucção. Tinha um jeitinho também de encaixar na boquinha dela o bico que facilitasse, né? Então isso é legal das pessoas já pesquisarem como é que tu encaixa direito, né, o peito na boca da criança, a pega, né, pra ela pegar direitinho.
Vale a pena, então, assistir alguns vídeos, dicas sobre isso. Então, amamentar pra mim sempre foi tranquilo. Eu fiz livre demanda, então eu não colocava o horário de amamentar. Quando ela quisesse, eu dava. E foi assim por 2 anos, oferecendo livre demanda. Nunca precisei dar fórmula pra Georgia, nunca precisei complementar com outro tipo de leite. Inclusive, eu lembro que uma época eu testei dar pra ela um leite de caixa, de lata, que era uma fórmula. Eu lembro que ela pegou, assim, pouquíssimas vezes e depois descartou completamente. Então, ela nunca pegou chupeta e nunca pegou mamadeira. E aí, a minha ideia já era desmamar ela com 2 anos. Só que ela mamava muito, Quem é mãe que tá pensando em fazer esse planejamento de desmame já ali perto dos 2 anos ou mais, sabe que a criança, né, mama muito, gosta muito daquilo. E eu pensava, gente, vai ser impossível desmamar a Georgia. Eu nunca me identifiquei tanto quanto quando eu via esses vídeos das macacas, das gorilas, amamentando com aquele macaquinho pendurado. Era assim que eu me sentia. Mas eu gostava, né, de fazer isso. Então era aquele sentimento assim, quero tirar, mas gosto do que eu tô fazendo, sei dos benefícios também. Isso é muito importante. Fui muito julgada, porque muitas pessoas não entendem os benefícios do aleitamento. Esse aleitamento, né, pós os 6 meses. Então eu ouvia muita gente falando que depois de 6 meses o leite vira água, o leite, a criança só tá ali, como é que fala? Chupetando o teu peito. Porém não, gente, isso é muito importante a gente trazer. Falta muita informação, especialmente para as pessoas mais simples, que são as pessoas que mais se beneficiariam de um aleitamento tardio, talvez digamos assim, dizendo assim. Porque você não precisa gastar com qualquer outro tipo de leite e é um alimento muito, muito, muito completo. Então, às vezes eu viajava, era muito prático tu dar teu peito. Às vezes a criança não quer comer tal coisa, mas tem teu peito, sabe? Teu peito, ele é um super alimento, mesmo após 6 meses. Ele não vai virar água, ele não vai enfraquecer. Inclusive, ele é muito forte. Georgia nunca, nunca, nunca fica resfriada, nunca tem nenhum tipo de problema. Então, isso é completamente verídico. O leite materno, ele é um dos principais alimentos no mundo. Então, vale muito a pena, né, continuar nessa amamentação, se isso for uma opção para você, pelos benefícios também. Mas, enfim, aí perto dos 2 anos eu decidi que quando ela completasse 2 anos, eu ia tirar o peito. Porém, minha filha não pegava mamadeira e não pegava outro, né, amava o meu peito. Aí eu comecei, aos poucos, a introduzir leite de vaca, que era o único leite que ela aceitava, com achocolatado. Inclusive, eu vou colocar aqui um achocolatado que eu gosto muito de usar, que eu tenho usado com a Georgia e funciona demais. Que não tem açúcar e tá bem saudável. Mas na época que eu tentei e que eu queria, né, eu precisava de um recurso que não fosse o meu peito, eu fiz essa transição com leite de vaca e Tord Light, ou Nescau Light, nem lembro. Esses mesmo. E aí ela aceitou. Ela pegou. E aí eu comecei a introduzir, a deixar o meu peito só pra hora de dormir e pra hora de acordar. E se ela pedisse outro tipo de... Se ela quisesse mamar, por exemplo, durante o dia, depois do almoço, na hora da soneca, aí eu dava mamadeira. E funcionou, né? Com leite da vaca e um achocolatado. Funcionou. E aí, eu planejei, bom, como é que eu vou fazer o desmame de fato, né? Ok, já consegui colocar aí um objeto de transição entre o meu peito e ela, que tá cumprindo o seu papel, né? Então, ela tá aceitando essa mamadeira. Ainda dava meu peito, mas eu pensei, como é que eu vou fazer o desmame de fato? E eu achei que seria muito difícil. Então, eu tava lendo na internet e, como boa psicóloga, eu leio várias coisas. E aí, eu não quis usar alguma técnica que muitas pessoas usam, que é de colocar, tipo, um band-aid, algum curativo no peito, né? Uma coisa mais assim. Eu não quis usar esse recurso, mas, né, quem já usou e funcionou, sem julgamentos. Mas eu não optei por ele. Eu fui por uma outra linha,
que seria de conversar com a criança e explicar que eu ia tirar o peito e que ia acabar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, mas assim, ela era muito viciada, vai ser muito difícil tirar, mas tudo bem, eu apostei nessa técnica. Todo dia, faltando assim 2 semanas, eu acho, pro aniversário dela de 2 anos, eu ia falando, filha, quando a Georgia fizer 2 anos, que vai ter a festinha, teu aniversário tá chegando, quando você fizer 2 anos, acabou o TT, não vai mais ter TT. TT é o nome que a gente sempre deu carinhosamente para tomar o mamar no peito. Não vai ter. E ela entendia, ela repetia, quando a GG fizer 2 anos, na minha festinha, depois não vai mais ter TT. E eu falava todo dia e ela entendia. Então, às vezes, ela já me falava. Tem até videozinho dela. Quando a GG fizer 2 anos, não tem mais TT. Eu falava, não tem mais TT, filha, 2 anos. E sempre botando, assim, um limite, né? Um marco que seria esse aniversário dela. Sempre relembrando ela. Vai fazer 2 anos, não vai mais ter TT. Porque a Georgia tá ficando grandinha, não precisa mais tomar mamar, pode tomar mamadeira ainda, a GG tá ficando mocinha, falando essas coisas assim pra ela entender que ela tá crescendo, que ela tá mudando de fase, né? Que ela tá fazendo 2 aninhos e não precisa mais. E ela foi entendendo muito bem. E claro que não é de uma hora pra outra. Eu sempre tive uma comunicação muito boa e muito clara pra Georgia. Eu nunca menti pra ela, eu sempre expliquei as coisas, por mais difíceis que fossem, eu sempre fui falando, dialogando com ela e a criança entende tudo, entende muito bem. Então, na véspera do aniversário dela, dei o TT e falei, filha, hoje é o último TT da Georgia. Amanhã a Georgia faz 2 anos, vai ter a festinha dela, Georgia tá crescendo e não vai ter mais TT. E ela entendeu. Tomamos o último TT, no dia seguinte eu já não dei mais. E ela nunca mais pediu. Carinho. É só beijo e carinho, né, GG? Eu fiquei impressionada também. Porque eu achei que, lógico, ela vai pedir, talvez ela chore, mas ela nunca mais pediu. Na hora que era pra dar o TT, né, que eu daria normalmente, por exemplo, de noite, eu ofereci a mamadeira, ela pegou e eu falei, GG, agora não tem mais TT, porque a GG fez 2 anos, a GG tá crescendo e agora é mamadeira. E deu super certo, eu fiquei assim, chocada como as coisas funcionaram, de um jeito tranquilo, de um jeito que não precisou ter nada traumático, nada de eu precisar viajar. Inclusive, eu tava sozinha com ela, não tinha outra pessoa para dar apoio naqueles dias, né? Por exemplo, acho que o Eduardo tava viajando ou logo viajou no mesmo dia. Então, eu não precisei colocar outra pessoa no meio para me desvincular. Foi tranquilo, foi na conversa e desde então ela nunca mais pediu o TT. Mas até hoje ela ama, né, encostar, colocar a mãozinha, fazer carinho. Eu sinto que é um lugar de proteção dela. Pra fazer dormir funciona muito assim, deitar com ela assim e ela encosta, ela adormece assim, ela relaxa de um jeito que ela adormece muito rápido, só de encostar, só de colocar a mãozinha. E muitas mães que eu conheço têm essa relação ainda, né, da criança colocar a mão no peito. Então é muito comum, é muito normal. Então, assim, desmamei ela do meu peito, mas a mão ainda não desmamou. E hoje em dia, como eu tô grávida do 2º, eu conto pra ela que o bebê vai tomar TT, igual a GG tomava. Eu sempre converso tudo com ela. E ela explica que daí ela vai tirar a mãozinha, ela vai deixar ele tomar. A gente tem essa relação muito no diálogo e eu acho que funciona muito pra tudo. Foi assim com desfraude, que eu vou gravar pra vocês também, e com vários outros assuntos, sempre funcionando na base do diálogo. Então, se eu posso dar uma dica para as minhas seguidoras, que foi o que funcionou comigo, estabeleça a data limite
e fale, verbalize para a criança. Explique com todo amor, com toda paciência, que você fará aquilo até a data X. E é isso. Lógico que na época, então, eu usava o leite da vaca com achocolatado. Hoje ela já aceita outros tipos de leite. Então, leite de aveia, ela aceita leite de amêndoas. E o achocolatado hoje eu uso um sem açúcar, que é muito mais natural, muito mais saudável. Mas na época o que me ajudou foi o leite da vaca e um Nescauzinho. E é isso, gente. Tudo foi muito tranquilo, muito conversado. E eu espero que seja assim para você também essa experiência. Espero que a minha próxima experiência também com a amamentação seja tão leve, tão gostosa como foi essa da Geórgia. E é isso. Esse universo que tem muitas particularidades, que nada é igual para todas as mães. Mas sempre é válido as dicas que a gente recebe. Beijo!